Esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e está aqui comigo no estúdio Jéssica Reis, editora, assistente da revista Vida e Arte. Os nossos convidados hoje é a veterinária especialista em cirurgia oncológica canina, Juliana Gabarron, e o veterinário professor doutor da Unirp em Clínica Médica de Pequenos Animais, André Galvão. O nosso bate-papo será sobre os cuidados no dia a dia com os pets. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês dois por estarem aqui. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E vamos começar o programa falando um pouquinho dos cuidados que nós devemos ter com esses animais de estimação agora no verão. Tudo bem que Rio Preto é calor o ano inteiro, né? Mas quais são os cuidados com essa alta temperatura? Muda a vida desses animais agora, nesse período? Sim, ocorre uma mudança e o proprietário deve ficar atento quanto a isso, tá? O chão quente, o asfalto quente pode comprometer e queimar as patinhas desse cão, tá? Não deixar o cachorro por período prolongado sem água, deixar bastante água, um local ventilado, vasilhas de barro que permitem que essa água fique fresca e bem como também realizar a troca da água periodicamente. Uma observação importante são os passeios de carro, principalmente para raças que têm o focinho mais achatado, o Pug, Boston Terrier. Esses pacientes em si, eles têm uma maior fragilidade ao calor e podem até mesmo vir a óbito devido ao excesso de calor. Então, deixar eles em locais ventilados, bastante água e cuidado com as patinhas que queimam no asfalto e no piso quente, sim. Quer acrescentar alguma coisa, doutora Juliana? Não. Não? O senhor falou dessa parte do vento, né? Me fala um pouquinho, é perigoso? O animal que gosta de ficar na janela, alguns gostam, outros acho que tem pavor, né? De ver ali a janela. Isso faz mal, isso faz bem? É legal só no verão, não é legal? Tem algum problema ou não? O ideal, a indicação médica, é que não deixe, tá? E também pelas diretrizes de trânsito também não é muito bem visto, tá? Então, assim, por quê? Porque isso predispõe a problemas no ouvido do cão. Então, ele pode ter na orelha, né, o termo mais correto hoje, ele pode desenvolver uma otite, tá? E também, para cães que têm problemas respiratórios, esses problemas se desenvolvem com maior facilidade e são de difícil resolução. E vai trazer bastante dor de cabeça para o proprietário aí. Então, o ideal é poupá-los e respeitar também as diretrizes do trânsito. Bacana. Doutora Juliana, são só os cachorros ou os gatos também podem ficar desidratados, né, com o calor? Podem ficar desidratados também, tanto os cães quanto os gatos. Assim, os gatos, eles, digamos assim, se viram melhor que o cão, né? Já é da índole deles, né? Saber eles serem mais, digamos assim, independentes que o cão. Mas eles também sofrem. Até o doutor deixou uma coisa muito interessante, que é o problema do piso, né? Do piso está muito quente e acometer aí a parte de baixo da pata, que a gente chama de coxim, que são aquelas almofadinhas, né? Existem, por exemplo, gatos de pelagem escura, gatos de pelos, assim, que tem mais pelos que outros. E hoje a gente vê muito, pelo menos na minha clínica, assim, existem muitos gatos que vão tomar banho. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque dorme com o proprietário na cama, tem gato, eu tenho que falar isso, gente. Eu tenho uma proprietária que tem 6 gatos, eles dormem todos dentro do guarda-roupa dela. Meu Deus. Então, eu acho que a higiene é fundamental, né, nessa época do ano, ainda mais no calor. Então, por exemplo, tem aqueles gatos persas, e o gato persa também tem essa propensão de ter o nariz achatado. Então, assim, muda um pouquinho, porque o cão é um pouco mais dependente da gente. Mas os cuidados são os mesmos. Entendi. E quais são os sintomas que ele apresenta? Assim, às vezes o dono não percebe que o animal está desidratado, que ele está passando por um momento de dificuldade com essas altas temperaturas. Quais são os sintomas que os donos precisam ficar atentos? Primeiro é a respiração, né? Não, você vai notar que o teu cachorro, o teu gato está ficando ofegante. Por exemplo, nas mucosas. O normal é ser a gente fala de normocoradas, que são rosinhas. Ela vai começar a ficar azul, que a gente chama de cianótica, principalmente das raças braquiocefálicas, que são aquelas que não têm
o focinho. Essas que são, assim, graças a Deus, a alegria do veterinário, digamos assim. Mas procura, assim, por água, procura por um piso, por um ambiente, assim, mais fresco, ar-condicionado, ventilador. Então, eu acho que eles têm que ficar muito atentos a esse tipo de cuidado. E tem algum horário que vocês indicam para quem gosta de passear com animal de estimação? E é legal levar uma água nesse passeio? Dar uma pausa, hidratar o animal nesse momento? Ou não tem essa necessidade porque é um passeio curto? O que vocês acham? Bom, na minha opinião, sim. É a mesma coisa de você for fazer uma caminhada ou uma corrida. Você sempre leva uma garrafinha, né? E eu acredito que principalmente no nosso clima aqui, que é um terror, você não vai andar com seu cachorro meio-dia, nem 1h da tarde. Então, vamos respeitar o horário até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde, assim, eu acho que é um horário bacana para estar fazendo esse passeio aí. Eu sei que no mercado hoje existem, às vezes, meia para esses animais. Eles ficam? Não. Honestamente, não. Então não seria uma ferramenta nem meia, nem sapato. Olha, eles parecem uma coisa, um ET andando com aquilo, sabe? É horrível, porque o que acontece? Eles não têm glândula sudorípara. Eles trocam calor justamente nesses lugares onde vão estar as meias e o sapato. Então você imagina você andar com eles assim, desse jeito. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Doutor André, existe protetor solar para os animais? Ou algum produto que possa ser utilizado? Hoje no mercado, PET, tem a disponibilidade, sim, dos produtos protetor solar para cães e gatos. As observações mais importantes que nós temos que ficar atentos é que deve ser espécie específico. Eu não posso usar o protetor do cão no gato e do gato para o cão, tá? Uma outra observação importante que cabe ao gato, e a doutora sabe melhor que eu também, que o gato, quando muito exposto à luz, ao raio ultravioleta, ele pode desenvolver neoplasias, né? Então, cuidado com o gato quanto a essa exposição. No gato, especificamente, também, o uso desse protetor solar não dura muito tempo, por causa do hábito de limpeza do gato. Ele vai se lamber, tá? Então, o melhor método mesmo de impedir seria privar o animal, seja o cão, seja o gato, do sol mesmo nos horários mais quentes do dia mesmo. Fator que cientificamente teria a ação comprovada. Fator superior a 15. E espécie específico. Tem que ser veterinário do cão para o cão, do gato para o gato. Não mudar as espécies. Não é indicado. E de raça, tem alguma coisa específica para cada raça ou não? Interessante sua pergunta e importante. Raças que são brancas ou que possuem despigmentação ao redor dos olhos, no focinho e nas patas, essas raças têm que ter um maior cuidado mesmo, que seria mais o Pitbull, quando branco, o Bull Terrier branco, né? Akita, o Pastor branco. Então, nessas situações específicas dessas raças, fica a indicação até mesmo de privar o cão dessa exposição solar. E o gato, quando branco, porque desenvolve a neoplasia, geralmente câncer, né? Nas orelhas ou no narizinho do gato, no focinho. Então fica a indicação maior mesmo de privar os horários. Por mais que você usa o protetor, a maior segurança é impedir que ele tenha o contato com o sol nos horários mais fortes do dia. Bom, boa tarde, internautas. Estamos transmitindo mais um Bem-Estar ao vivo, direto do Facebook do Diário da Região. Hoje o assunto é sobre cuidados diários com os pets. Bom, temos uma pergunta aqui da Maísa Helena André. Meu cachorro tem pênfigo, eu não sei se assim se pronuncia, e agora no verão sofre muito. Gosta de tomar sol e as lesões pioram, principalmente no focinho. O uso do filtro solar é complicado. Ele lambe o filtro, como o doutor disse. Deve impedi-lo de tomar banho de sol? Sim. Nos horários mais intensos do sol do dia deve ser impedido, tá? E uma outra observação que vale não só para ela, mas outros também, quando for colocar esse animal exposto ao sol no final da tarde, verificar se o chão não está quente. Porque o nosso sol aqui é muito forte. E mesmo que o sol tenha ido embora, ou seja, se recolhendo, né, se pondo, pode queimar a patinha. No caso do pênfigo, o sol realmente piora. A indicação é que não fique exposto. Entendi.
tá? Principalmente se for um paciente de cor branca. Entendi. Eu queria saber de vocês, eu acredito que não é uma coisa que a população tenha muito conhecimento sobre doação de sangue para animais. Como que funciona? Vocês podem falar sobre esse assunto? A doação de sangue, eu acho que a parte clínica é melhor para... Acho que ele vai saber falar um pouco mais que eu, no caso. Mas eu acho assim, na minha opinião, até onde eu sei da doação, o cão que vai doar esse sangue, ele tem que ter pelo menos de 30 quilos para cima e pelo menos fazer um hemograma, porque a gente tem um grande problema em São José do Rio Preto chamado doença do carrapato. E ela é transmitida assim, pelo carrapato, é um hemoparasita que existe dentro do carrapato, né? Que mora dentro do carrapato, ele vai, pica o cachorro e ele vai ficar onde? No sangue. Então, de repente, ela pode ser subclínica. Então, a única coisa a única ferramenta que nós vamos ser é o quê? É o hemograma. Então, a gente precisa ver se esse cachorro que vai fazer essa doação de sangue, ele está saudável, ele está apto a fazer. Se quiser complementar qualquer coisa mais da sua área. Complementando nas informações passadas pela doutora, uma observação importante é os cães superior realmente a 25, 30 quilos, a idade superior a 1 ano até 4 anos de idade, e as fêmeas, tá? Nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos levar um cão para doar sangue quando for uma fêmea, porque ela não pode estar no cio e tem que ter certeza que ela não está gestante. Então a preferência é que sejam cães machos e dóceis, para que a coleta seja realizada. O gato também pode doar sim o sangue, com peso superior a 4,5 kg e com os mesmos cuidados do que eu falei para o cão. Então, de preferência, um gato macho, calmo, né? E com as condições clínicas que nem a doutora falou. Então, deve fazer um exame de sangue, um exame físico minucioso, para que esse animal tenha realmente certeza que ele não tenha nenhuma doença, para que ele doe o sangue. E, doutor André, esse animal que ele chega ali para poder doar o sangue, né? E existe algum banco de sangue em Rio Preto específico para isso? E em que casos vocês utilizam essa doação? Como é feito quando chega ali no hospital? Quais são os animais que vocês conseguem estar acudindo com esse sangue? Em Rio Preto especificamente, nós não temos um banco de sangue para cão e gato. Nós recebemos esse sangue através de laboratórios que são filiados a locais que têm grandes hospitais como Campinas, que tem toda uma infraestrutura adequada que permite esses animais terem um cuidado e zelo para que doe esse sangue e que não tenha nenhum risco para o doador e para quem vai receber. Tá? Então, em Rio Preto nós não temos. Nós recebemos esse sangue de Campinas. Quando não temos a disponibilidade nos laboratórios desse sangue, nós pedimos para que o proprietário traga o cão da sua predileção, com essas recomendações. Peso superior a 25 quilos, macho, dócil. Gato superior a 4,5 kg, macho, dócil. E o cuidado, até mesmo pode ser uma fêmea, se for castrada. A condição que implica, a doutora até confirma comigo, que a principal causa e justificativa da transfusão de sangue é a doença do carrapato, né? Como a doutora colocou, hemoparasitose seria um agente que fica dentro do sangue, que é transmitido pela picada do carrapato, que vai e entra dentro da célula vermelha do sangue e vai causar transtornos dela, desde a sua ruptura, tá? Que aí causa realmente anemia, né? E outras consequências, como alteração hepática ou renal, ou mesmo no sistema onde produz esse sangue, na medula onde é produzido. Então ele não só destrói a célula, como ele também vai impedir também a produção. Por isso a indicação da transfusão de sangue. Entendi. E o que vocês podem me falar? Quais são as principais vacinas? Existe um período de vacinação ou o proprietário ele pode chegar até as clínicas para poder colocar essas vacinas em dias? Quais são as vacinas principais? Olha, normalmente o que eu faço lá na minha clínica é a V10, né? Que é uma vacina que é para as viroses, que pega a leptospirose, pega a sinomose, a parvovirose, todas as oses, vamos dizer assim. Temos a raiva,
Hoje nós já temos a vacina da gripe, tá? Normalmente a vacina da gripe nós fazemos ali próximo de junho a julho, onde fica muito seco o tempo. Por quê? A vacina da gripe, ela vai ajudar em quê no cão? Ela vai proteger o cão de uma bactéria chamada Bordetella antisséptica, que ela gosta de ficar onde? Na traqueia. Então, assim, qual é a sintomatologia? O cão começa a tossir, e você acha que é alguma coisa alérgica, você entra com uma outra medicação, e aí você vai ver que não, que essa é uma bactéria, e hoje a gente já sabe que tem vacina para isso. Mas, assim, o pessoal fala assim, precisa fazer? Não, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. Mas, assim, eu acho que todo veterinário tem que esclarecer ao dono, ao proprietário, que existe a V10, a raiva, a gripe, temos a giardia também, temos a leptospirose sozinha, mas, assim, o que mais sai na minha clínica são essas 4. A V10, a raiva, a gripe e a giardia. Aí você me perguntou de época. Não tem. É mais a gripe que a gente preconiza vir digamos assim, no período de seca, né? Mas assim, por exemplo, se você levou o seu cão já adulto, ele vai todo mês de dezembro, então todo mês de dezembro ele vai receber as 4 vacinas. A única coisa muito importante também, que além das vacinas, é a vermifugação, que é feita a cada 4 meses. Você entendeu? Porque existe alguns vermes, algumas verminoses que são transmissíveis para a gente, principalmente crianças que gostam de ficar beijando, gostam de ficar apertando. Então, a hora que o cãozinho chegar para vacinar, não se limite só à vacinação. Faça uma inspeção geral. Eu acho que isso é muito interessante. Não se limite só à vacina. Pergunte para o proprietário, olha, você já deu remédio de verme? 1 ano atrás. Bom, então tá atrasado. Então vamos repetir. Às vezes tem que dar 2 doses num intervalo de 10 dias. E a maioria dos cães hoje ficam o quê? Em sofá, dorme com o proprietário. E aí o proprietário não tem noção do que é uma zoonose, que são doenças que acometem os humanos e que acometem os cães, que podem acometer os humanos também. Entendi. Quer complementar, doutor André? Não, tranquilo. É Foi isso? bem Esclareceu. esclareceu bem. Passei. E me fala uma coisa, normalmente é indicado que essas consultas aconteçam, pelo menos uma visita ao veterinário, anualmente, ou é ideal que a pessoa vá mais de uma vez ao ano? Se o animal não teve nada, tomou as vacinas, está tudo em dia. Que nem você citou, vai toda vez em dezembro, sempre em dezembro ele está ali, faz toda essa verificação. Não tem uma necessidade de voltar, caso esse animal esteja bem de saúde, está tudo tranquilo, ele não precisa voltar. Isso vai de proprietário para proprietário, sabe? Se for um proprietário assim, tipo eu, mãe, levo 2 vezes ao ano. Mas tem proprietário que leva a cada 5 anos, a cada 4 anos, quando a coisa aperta, quando não tem mais jeito. Dá um exemplo, por exemplo, ligam para você num sábado à tarde e falam, olha, faz 5 dias que meu cachorro está vomitando. Existem esse Esperou tipo de... dar os 5 dias. 5 dias. Num sábado à tarde. É verdade, acontece. Uhum. Você tá entendendo? E tem aquele que é muito bacana, que eu acho que todo mundo tinha que fazer, é a prevenção. Tanto a parte financeira também. Você prevenindo a doença, você está gastando muito menos do que depois, e tem outra, você não sabe se vai salvar o teu animalzinho. Então a gente está com todas as ferramentas na mão, é só seguir certinho, mas pelo menos uma vez por ano, né? O cachorro que não teve doença nenhuma. Agora, por exemplo, tem cachorro que tem... Vou pegar de novo a doença do carrapato, bater essa tecla novamente. Pelo menos 3 a cada 4 meses, um hemograma. Entendi. E quem é proprietário de animal também precisa se preocupar em estar com a vacina em dia? Porque se um animal, assim, por mais dócil que seja, eles acabam tendo instinto, dependendo da situação aonde ele se encontra. É importante que o proprietário também esteja com a vacina em dia para não ter, se esse animal atacar, acontecer alguma coisa ou não, doutor? É indicado, sim, né? Porque existem zoonoses, como a doutora mesmo colocou,
E é importante, sim, ter as vacinas em dia, o próprio proprietário, não somente o cão dele, mas nesse ambiente onde que Rio Preto tem muita árvore, né, tem animais silvestres também, então é importante, sim, manter. E também, como ela colocou também, dentro da casa, a higienização, né, deve ser impecável. Isso já reduz bastante problema, tanto na vida do pet, e também melhora a qualidade de vida do proprietário. Entendi. Vamos falar um pouquinho dessas doenças que os animais sofrem hoje em dia. A gente pode dizer que eles acabam tendo as mesmas doenças que os humanos? E os animais, eles têm problema de coração, sofrem de obesidade, hipertensão, diabetes. Vocês podem falar um pouquinho dessas doenças que normalmente a gente acaba dizendo que são dos humanos, mas que os animais estão tendo, sempre tiveram? Como é que é isso? Pode falar. Então, muito importante a sua questão, e aí eu até coloco, que ressalta a importância não somente a doença do carrapato, a avaliação do clínica do paciente, pelo seguinte contexto: doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e sopro são doenças silenciosas. E ela só vai se manifestar quando o paciente estiver seriamente comprometido, desde cegueira súbita até uma falta de ar intensa. E o proprietário não tem noção do que está acontecendo. E aí, quando você vai ver, é uma doença pré-existente de anos. E aí isso complica muito as alternativas terapêuticas, os modos de tratamento para a resolução da situação. Então, hoje, por ser doenças silenciosas, fica a indicação de uma avaliação a ser realizada pelo menos a cada 4 ou 6 meses, com avaliação da pressão arterial sistêmica do animal, exame de urina, porque essas doenças são silenciosas, eu tenho que fazer um exame de urina. O hemograma, ele sugere, mas dependendo da sugestão do hemograma, eu tenho que aprofundar. E cabe sim o proprietário, a partir do momento que ele tem o conhecimento que o hemograma indicou ou sugeriu alguma coisa, ele investigar. Ah, mas o meu cachorro está bem, hoje ele está bem. Às vezes passa 2, 3 semanas, o cachorro desenvolve a sintomatologia mais grave da doença. Então, fica uma indicação periódica de avaliação com exames complementares, sim. E essa é a melhor maneira de prevenir a doença, é você estar fazendo esses exames antes. Sim, e como a doutora também falou a respeito da vacinação, da questão custo-benefício, a partir do momento que você consegue identificar uma doença dessa no seu início, ou realizando a vacinação, os custos com as alternativas terapêuticas são menores, ou melhor, você controla, o paciente tem uma qualidade de vida satisfatória, o proprietário fica feliz com custo praticamente zero. Às vezes, apenas correção da dieta ou alternativas no manejo do paciente que vão trazer qualidade de vida e melhorar o bem-estar dele e do proprietário. Para você que está chegando agora, estamos transmitindo mais um Bem-Estar ao vivo, direto do Facebook do Diário da Região. Curta, compartilhe e comente, deixe suas perguntas para os nossos especialistas. O assunto de hoje são os cuidados com os pets diariamente. Nós temos uma pergunta aqui da Cecília para a doutora Juliana. Adoraria saber da doutora Juliana como se deve lidar com as doenças sérias dos cães, no caso de um câncer, bicheira, entre outros. Dá para prevenir? Acho que é o assunto que a gente já estava falando, né? A prevenção... Bom, então agora eu vou falar um pouco de neoplasia. Então, a neoplasia é um problema muito sério. O pessoal acha que a neoplasia é câncer, tá? Só comete cães idosos. Mentira, tá? Eu tenho recebido um número muito grande na minha clínica de pacientes novos, entre 1 a 2 anos, já com tumor de mama, por exemplo. Uhum. Então, eu faço essa campanha, o pessoal ainda reluta, mas assim, se você for... Primeiro, eu sou contra você dar de presente um cachorro ou um gato para uma pessoa. Uhum. Você não sabe se aquela pessoa tem condições de cuidar, você não sabe o habitat daquela pessoa, você não sabe se ela é alérgica, você não sabe. Eu acho assim, se você quiser, você vai e compra ou adota. A gente tem tantos aí que estão precisando de um lar. Mas assim, uma coisa muito interessante, eu vou falar das fêmeas, ou dos machos também, se você for comprar ou for adquirir um pet, um animalzinho de estimação, eu acho muito interessante castrar antes do primeiro cio. Quais são as vantagens? Todas.
certo? Porque você vai estar reduzindo 70% de chance de lá no futuro, lá na hora que ele tiver senil, ele desenvolver um tumor de mama. Tá? E o cachorro é a mesma coisa, um câncer de próstata. Tá? Então, entre outras coisas, né, que a gente pode estar aí resolvendo. Então, eu acho assim que antes da pessoa, eu vou comprar porque é bonitinho, é lindo, é filhotinho, nossa, tá linda. Não. Tenta ver, tenta, digamos assim, saber um pouco da raça. Lógico que você vai comprar um filhote de São Bernardo, ele é a coisa mais linda do mundo, só que você mora num apartamento. Ele vai crescer, ele vai ficar... Ou você não vai ter dinheiro, de repente, você não tem uma... para mantê-lo. Aí ele começa a ficar de adulto, a senil, o que acontece? Abandona. É onde a gente vê muito abandono. Ou então, vem a neoplasia... não serve mais para mim, ele não é tão bonito, ele não é mais legal. Então vai e abandona. Então, assim, eu particularmente acho assim, tudo que aparece em pele, em qualquer parte do cão, em qualquer parte do gato, em qualquer parte de qualquer animal, que não tem que estar lá, tem que ser diagnosticado o quanto antes. Entendi. É o que o doutor falou, custo-benefício. Às vezes, digamos assim, a grosso modo, falando para vocês, uma verruguinha desse tamanho na pata, ele quer dizer muita coisa pra gente. E às vezes um tumor deste tamanho em outro lugar, ele não quer dizer nada, porque isso isso difere. Entendi. Você entendeu? Ele é diferente e ele é silencioso também. Tá? Então, por isso que é bem bacana você estar levando pelo menos de 1 ou a 2 vezes o seu pet no veterinário. Essa questão do abandono, nós tivemos recentemente, semana passada, o cantor Justin Bieber, né, que abandonou um cachorro que estava doente. Não sei se vocês acompanharam isso nas redes sociais. E todo mundo crucificando ele porque o cachorro ficou doente, ele simplesmente não quis mais. Como se ele não tivesse condições de cuidar, né? Então, justamente essa consciência... Prefiro não me manifestar. É ter essa consciência com a prevenção das doenças. Exatamente, é o que eu te falo. Todo filhote é lindo, é igual bebê é lindo, criança é linda, aí depois vai ficando adolescente, eles são assim. Por exemplo, cachorros de porte grande, eu tive muitos, e assim, eles são crianças, vamos dizer assim, até os 18 meses, o meu foi até 9 anos. Então, o que você faz? Adestra, tem adestrador para isso. Eles vão na sua casa, vão te orientar certinho, mas abandono não, né? Então, compra um pestinho beta, né? Que é mais fácil de cuidar. Com certeza. Eu queria pedir para que vocês dois frisassem muito nessa importância na hora de adquirir um animal de estimação. Não só porque é fofinho, eu acho que, já que a doutora Juliana já tocou nesse assunto, eu gostaria que os dois dessem uma reforçada nisso. O que deve ser levado em consideração? É só se o animal é de pequeno porte, porque a criança quis? Porque normalmente toda criança quer ter um animal de estimação e os pais acabam cedendo. O que deve ser levado em consideração nesse momento? Para que não passou esse período de meses do animal, porque às vezes até mesmo ele chegando em casa, ele vai te dar um trabalho para dormir, ele vai te dar um trabalho com a alimentação. Quais são os pesos que devem ser colocados para a tomada dessa decisão? E não ser uma coisa, eu vou ter um cachorrinho, se não der certo eu coloco ele na porta de casa e alguém pega. O que vocês podem colocar sobre isso? Importante a sua questão, tá? E isso nós temos que levar em consideração 3 aspectos fundamentais. Primeiro, quando eu quero adquirir qualquer tipo de animal, eu quero que isso traga felicidade para minha família e para o meu ambiente, que isso não se torne um problema. Mas para eu assumir essa responsabilidade, eu tenho que ter condição, levar em consideração se eu tenho condição de tempo para dar atenção para esse animal e para o meu filho, principalmente se for uma criança inferior a 6 anos de idade. Eu tenho que ter a disponibilidade de tempo. Eu tenho que pensar se eu tenho uma disponibilidade de espaço, tanto para o meu filho, ou para o meu cão, ou para o meu gato que eu estou adquirindo naquele momento. E principalmente, um compromisso hoje, um cão ou um gato, é um compromisso assumido de no mínimo 12 anos de idade.
eu vou conseguir ter a responsabilidade de arcar financeiramente os custos desse cão ou desse gato que eu estou levando para minha casa? O gato não está pedindo, eu estou pegando ele. A responsabilidade tem que ser do proprietário. Então, esses aspectos devem ser seriamente pensados. E levar em consideração o ponto de vista que você vive, o seu ambiente familiar. Será que sustenta o espaço? Eu vou ter disponibilidade de tempo justamente para que não crie problemas. Sei que parece ser razão, mas pelo bem e para diminuir o abandono, nós temos que ser racionais e ter a posse responsável. É mais esse ponto de vista, sim. E arcar com as consequências, seja uma neoplasia, seja uma hiperplasia prostática benigna, que seja o cão, a partir do 6º ano de idade, macho, vai ter o desenvolvimento, eu tenho que arcar com a castração, eu tenho consciência do paciente do cão que eu estou comprando. O que eu indico aos proprietários? Viu um paciente legal? Eu sou apaixonado pelo pug. Vai lá, pesquisa sobre a raça. Ela permite que fique no meu ambiente de espaço que eu tenho na minha casa, no meu apartamento. Eu indico até que procure um médico veterinário para uma orientação melhor. Quais são as complicações desta raça? O pastor alemão, problema de pele. O labrador, problemas endócrinos, de glândulas. Então, eu já tendo a consciência daquilo, eu já vou ter uma noção se eu vou ter as condições de realmente arcar com a responsabilidade. Isso é posse responsável. Né? Então, eu queria que vocês me falassem sobre a castração. Ela é a melhor forma, doutora Juliana, de prevenir o câncer de mama em cadelas e em gatas? Sim. Como eu estava te falando, castração é sempre o melhor remédio. Porque existem no mercado medicamentos que inibem o cio das cadelas e das gatas. Isso é, vulgarmente dizendo, um veneno a longo prazo para as fêmeas. A pessoa acha que pagando, eu não sei nem quanto custa, tá? Porque eu não vendo isso, esse produto na minha clínica. E é bem mais barato, muito mais barato que uma castração, tá? E a pessoa fala, não vou castrar não, porque vai ter pós-operatório, vai ter isso, vai ter aquilo, tem que pagar anestesista, tem que pagar médica, tal, não sei o quê. E vai, a cada 6 meses vai fazendo isso, vai fazendo isso. Só que lá na frente, além dela ter que castrar, ela vai ter um grande problema, que é o quê? O tumor de mama. E uma coisa muito importante, não vou de forma nenhuma, digamos assim, colocar em questão a conduta dos meus digamos assim, colegas veterinários. Só que imagine você na questão cirúrgica, tá? Você vai fazer uma cirurgia, você não tem noção do que é uma mastectomia, que a gente fala que é a retirada de mama. Isso é um assunto que teria que ir para a gente sentar, conversar e explicar toda a fisiologia e tal. Mas eu vou te dizer assim, as mamas que mais nos preocupam são a cadela tem 5 mamas de cada lado, tá? As que mais me preocupam é a 3ª mama, 4ª e 5ª mama. Normalmente, mesmo que esteja na 2ª e na 1ª, eu já faço a cirurgia ela unilateral total, tá? Primeiro eu faço de uma camada, espero o animal recuperar. Se estiver no outro lado, daí 3 a 4 meses, faço do outro lado. Depois eu penso numa castração. Só vou pensar na castração primeiro se, ou somente se, ela estiver com uma patologia chamada piometra. Aí a gente dá preferência para a piometra, que o doutor vai complementar depois. Vou jogar essa bucha pra ele na sua mão. Mas assim, a castração é sempre bem-vinda. Você levou para o veterinário, fez a castração, tirou os 2 ovários, o útero, ela não vai mais ciclar. Apesar que existe uma patologia chamada síndrome do ovário remanescente, que os proprietários falam assim, mas a minha cadela ainda gosta de namorar.
A minha gata ainda gosta de namorar. Gente, não é culpa nossa. Quer dizer, eu sei o que eu fiz. Digamos assim, entendeu? Por isso até que eu faço um pacote, que a gente fala assim, que é o casamento que dá certo são os 10 dias, né? Desde o hemograma até a sutura, até a retirada da sutura. Porque qualquer coisa a gente está ali para dar o apoio. Simplesmente eu não faço cirurgia, mando um colega tá fazendo o curativo, enfim, a gente tá responsável e a gente atende celular, viu? Porque tem gente que não atende. Tem que falar também. Mas, assim, a castração sempre é o melhor remédio. Tanto para o macho, digamos assim, evitar que fique demarcando o território, diminuir aí o odor da urina. E isso não vai dizer que tem o sal do pirlim-pim-pim, que ele vai parar de levantar a perna para fazer xixi. Se a pessoa procurar você para isso e o veterinário falar, não, ele não vai mais levantar a perna. É mentira. E é mentira também quando dizem que eles ficam mais calmos, o macho, quando ele é castrado? Ah, meu amor, isso vai de cão para cão. Pode ser uma mesma raça, isso vai de cão para cão, e às vezes é até reflexo do próprio ambiente em que ele vive. Então, não estou dizendo só a castrar, não. Até eu tenho na clínica, por exemplo, Shih Tzu que tem personalidade de Pitbull e Pitbull que tem personalidade de Shih Tzu. Aí vai de ambiente para ambiente, de dono para dono. Entendi. Doutor André, quer acrescentar alguma coisa nessa Sim. parte da castração? O ponto de vista da doutora ter colocado na questão do uso de anticoncepcionais, né? Isso. Aplicação, né? É que isso pode predispor não somente a neoplasias, mas às vezes o proprietário aplica isso após a cruza do cão, da cachorrinha. E aí não vai conseguir ter o parto a termo. E não tendo parto a termo, desenvolve o que ela falou, pode desenvolver uma piometra, né? Que acaba apodrecendo o material lá dentro. E isso compromete compromete o corpo da cadela, fígado, rins, de forma muito séria. Pode parecer até que nós estamos dando muito ponto de vista quanto a custo-benefício, mas na verdade o nosso principal objetivo quando nós damos esse alerta é o bem-estar do paciente. Por isso que nós fizemos veterinário, pelo bem-estar do paciente. Dessas dicas que nós estamos dando é justamente para que não tenham complicações nessa condição. Entendeu? Então, eu já sou mais severo que ela. Eu não indico mesmo a aplicação, porque traz consequências graves e dor de cabeça pro proprietário e pro paciente. Não tem interesse, não quero ter cria dessa cadelinha. Castra. Já resolve esse problema de uma vez. Né? Quanto ao comportamento da castração de cães, tem registros que pode diminuir, mas o comportamento do macho, de demarcação de território, de perambular ou o fato de fugir. Mas é como a doutora colocou muito bem, a literatura fala uma coisa, mas na prática, se o ambiente onde ele vive, ele já se condicionou àquela condição, a gente não consegue corrigir, nem com a cirurgia. Agora eu vou puxar um pouquinho o saco do doutor. A clínica é sempre soberana, né, doutor? Sim. Você pode estar com o exame, você pode estar com tudo. Você Sim. olha para o paciente falando, não condiz. É verdade. Não vai para casa porque você não vai conseguir dormir. Repete, vai e questiona, vê se o proprietário está falando a verdade, porque a gente pega ele no pulo. Ele acha que engana, mas não engana. Mas isso, a clínica será sempre soberana. E isso é justamente como eu coloquei, porque nós nos formamos por paixão aos animais. Então nós queremos o bem-estar dele. E às vezes eu falo que às vezes eu sou até um tanto incisivo ou firme, mas se for pelo bem do meu paciente, eu coloco a cabeça tranquila no meu travesseiro. Né? Legal. E vamos falar um pouquinho sobre alimentação? O que os pets podem ou não podem comer? Porque tem muito dono que é assim, eu tô comendo, ele tá com vontade. A gente estava comentando, conversando com o doutor André um pouquinho antes do programa começar, dessa situação dos donos dizerem, tem a ração, tem o alimento específico do animal, mas ele tá com tanta vontade do meu chocolate. O que vocês podem falar sobre a alimentação correta e o que os proprietários deveriam, assim, abolir da vida dos animais? Juliana, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um segmento na clínica que faz festa de aniversário para cachorro. Eu fiz um casamento, não me bate, tá? Eu já fiz um casamento para cachorro. E eu tenho uma padaria que para cachorro e tal, enfim. E o que eu tô percebendo de um tempo para cá
Isso daí tudo nutricional, eu que desenvolvo a parte nutricional, mas minha filha não sei fazer nenhum muffin, tá? Isso daí já é terceirizado, mas enfim. Isso é uma coisa interessante, porque o campeão de audiência lá são os almôndegas. São as almôndegas, que a gente não pode contar, logicamente que eu não vou entregar o segredo para não vou passar a receita agora. Exato, né? Mas, por exemplo, você pode comprar, congelar, e aí, assim, ao sábado, no final de semana, você pode estar misturando na ração, tal, alguma coisa assim. Eu acho que a pessoa precisa também ter um pouquinho de conscientização. Ah, vou comprar aquela ração que ela está em oferta e está barata. Poxa, meu cachorro vai adorar para estar comendo papelão. Você não tem noção. Existem rações boas e baratas, existem as rações premium, existem as rações super premium. Por que super premium? Por que você paga, eu não sei nem, digamos assim, 30, 40 reais em 1 quilo de ração? Algum benefício ela vai trazer para o meu cão? Diminui o odor das fezes, diminui o volume das fezes, trata... digamos assim, evita o tártaro futuramente. Existem também as rações que são as medicamentosas, que aí ele vai entrar, eu acho que ele tem mais suporte para estar falando sobre isso. Existem as rações para cães que já são castrados, tá? E hoje a gente tem visto também eles vão me matar agora, né? Mas não é uma diminuição, assim, desses alimentos que são industrializados, até digamos assim, os biscoitinhos, esses petiscos, é isso que eu queria lembrar, os petiscos, por uma alimentação natural. Por exemplo, tem casos que eu já fiz uma cirurgia numa cachorrinha 4 vezes com cálculo renal na bexiga. Você manda o cálculo para o histopatológico, digamos assim, para fazer a biópsia, para a gente saber, o que acontece, e a gente vê que aquela ração não cobre esse tipo de cálculo. Então o proprietário ele teve que deixar de dar a ração para dar uma comida balanceada. Então a gente tem essa parte terapêutica também. Aí agora eu acho que você pode falar melhor, né? Da parte alimentar. Sim, as colocações foram bem feitas, né, doutora Juliana, mas vamos pensar no ponto de vista geral. O que eu não posso dar para o meu cão? Primeira coisa, bebida alcoólica. Tá? Porque ocorre. Chocolate, café, carambola não é indicado. Tá? Eles contêm substâncias que os cães não conseguem metabolizar. E isso pode trazer problemas tanto neurológicos como distúrbios convulsivos e também circulatórios, comprometer o coração e os rins. Então, esse seria o ponto de vista geral. Nas rações terapêuticas, por isso que eu até reforço a avaliação do cão e do gato no período a cada 2 a 3 vezes por ano, porque essas doenças são silenciosas, né, doutora? Sim. Só vai mostrar que está o cálculo lá dentro quando ele não consegue urinar. E o gato, a mesma posição que ele urina é o que ele defeca. O proprietário não vai saber se ele está urinando ou não está defecando. Enfim, imagina o gato ficar 3 dias sem urinar. A situação que leva, geralmente, de obstrução e cirurgia. Né? Muito comum nas clínicas. Que pode ser resolvida com correções de manejo e com as dietas disponíveis no mercado, com correção da situação a partir que nós temos a identificação. Então, para cardiopatas, nós temos a dieta específica. Nas condições de acordo com o tipo do cálculo identificado, nós temos a ração específica, e também para hepatopatas, para cães diabéticos, né? Tudo isso é muito importante. E para esses, eu faço até um adendo, né? Para cães que você sabe que é sabiamente cardiopata e nefropata, doente renal crônico, não me deem nada que vá muito tempero, condimento, queijo. Tem proprietário, mas eu dei um pedacinho de calabresa para um pincher. Um pedaço de calabresa é muita coisa, a questão de sódio ali dentro para um cardiopata. É um trabalho muito intenso para o corpo eliminar o excesso de sal que tem ali dentro. Né? Então seria mais nesse contexto assim. E o chocolate é um campeão aí, né? E quanto melhor o chocolate, quanto o chocolate for meio amargo, mais tem essa substância que o cão não consegue metabolizar. Então, vale o cuidado. Indicado não dá mesmo. Entendi. Doutor,
A Cláudia Yannis está aqui perguntando só para o senhor reforçar. E a Geisa Marquesan também. A Cláudia quer saber, pediu para o senhor reforçar, por que não pode o café? E a Geisa está perguntando, pode ser queijo frescal? O café, vou primeiro preencher perguntar do café. Respondendo a questão do café. O café e o chocolate, ele possui uma substância chamada teobromina, tá? Famílias, a cafeína, tudo. Nesses componentes, o cão não possui uma enzima capaz de metabolizar essa substância. O que ocorre, então? A manifestação mais clássica pode ser alteração de comportamento do sistema nervoso, ataque epilético. Pode desenvolver até mesmo uma anemia? Pode. Então aí vai variar de acordo com o cão e a quantidade e a qualidade desse chocolate. Por isso que eu fiz uma observação importante. Doutor, mas eu dou chocolate meio amargo, da melhor marca. Aí que dá maior complicação. Tá? A outra questão qual que é mesmo? Pode ser queijo frescal. A condição de queijo, aí nós tivemos a tecnologia de produção, né, de alimentos, né, lembrando da nossa graduação, né, que nos permite avançar e responder. O problema do queijo, até mesmo quem gosta de cozinha, eu adoro cozinhar, é que você não sabe a quantidade de sódio que tem ali dentro de sal. Então, eu não indico para os meus proprietários administrar queijo, nem que seja frescal, porque eu não sei. Eu cozinho muito bem, muitos pratos que eu faço vai o queijo. Eu preparo o prato e sinto o sabor do sódio daquele queijo específico, porque se você colocar certinho como está na receita, se tiver mais sal naquele queijo, vai dar alteração. E isso exige mais trabalho para o corpo eliminar esse excesso de sal, e isso vale para o cão. Complementando o que ele disse a respeito do queijo, por exemplo, existem medicamentos que o proprietário fala assim, mas meu cachorro não toma de jeito nenhum, tem que ser numa salsicha, tem que ser num queijo, tem que ser... Por exemplo, a doxiciclina, que é um medicamento que a gente trata a doença do carrapato, ela não pode ser administrada com nenhum derivado do leite. Entendi. Então entra também essa parte aí terapêutica dele, você entendeu? Ou macera, ou troca por injetável, mas tem que tomar cuidado, não pode ouvir o que o vizinho e as pessoas leigas ao assunto dizem, porque cada caso é um caso. Então a melhor coisa, tem o WhatsApp hoje, que é a melhor coisa, liga para o veterinário e fala, doutor, eu tô com um problema assim, assim, assado, qual seria a melhor orientação? Nós temos mais uma pergunta aqui sobre alimentação, da Fabiana da Silva Alves. Pode dar arroz canino para o animal? Que existem já alguns alimentos específicos, né? O chocolate mesmo, tem chocolate, o muffin, que acho que você trabalha com esses produtos. Sim. Esse tipo de alimentação direcionada aos pets, pode dar com frequência? Como que é? Não, eles estão respirando fundo antes de responder. Acho que mesmo sendo uma alimentação específica, tem algum problema. Vamos ver. Porque assim, na condição de preparo do arroz, vamos supor assim, e é uma questão muito importante colocada. Vamos supor, eu preparo um arroz, que tem indicação para a espécie canina, e eu coloco cebola. A cebola é tóxica ao cão. Uhum. Então, por isso fica tanto difícil eu falar assim, pode ser utilizado, vírgula, com os cuidados que devem ser seguidos lá no rótulo do material. Porque se eu temperar esse arroz com cebola e alho, eu posso desenvolver uma intoxicação no meu cachorro, pode levar a anemia e trazer consequências que podem levar o paciente a óbito. Então, se você seguir certinho as recomendações do fabricante e não me inventasse um mestre Cuca, né, não vejo problema. Mas vale a observação. Alho e cebola também podem sim intoxicar o cão. Uhum. Tá? Ele não tem uma enzima que consegue metabolizar um dos subprodutos e aí a hemácia, que é a célula vermelha do sangue, não consegue oxigenar corretamente o corpo e traz consequências sérias. Entendi. Obrigada, doutor. Eu queria, a gente já está quase encerrando o programa, né? Nós falamos muito do gato e do cachorro, mas para quem tem criança em casa, tirando o beta, que a doutora Juliana já sugeriu ali, não vai ter tempo, compra um beta. Quais são os outros animais indicados para quem tem essa vontade, tem disposição? É o cachorro e o gato? É a melhor indicação ou tem algum outros animais? Depende da felícia que você vai ter na sua casa.
Você entendeu? Eu tenho uma filha de 4 anos, eu optei, eu não tenho nenhum animal de estimação, porque eu acho que eu não tenho tempo. Eu acho que ela é uma criança. Hoje a criançada tá terrível. Não é mais igual na nossa época. Eu tenho um de 16 e uma de 4. Você imagina, né? Totalmente diferente, é uma geração. Então, assim, a minha filha se contenta em ir na clínica, brincar com os cachorros lá. Ela sabe até escovar o dente já do cachorro. E tá muito bem, obrigada, porque eu não tenho tempo. E eu acho uma judiação. Se ela quiser, por exemplo, um cachorro de porte pequeno, ele, na minha opinião, ele vai competir com ela dentro da minha casa. E ela não tem ainda noção de fazer a higienização dele. O Dr. André falou exatamente. Quer dizer, eu vou ter um isso. terceiro filho. Você tá entendendo? Aí, por exemplo, o interessante seria um cachorro de porte grande. Se um labrador dar uma patada na minha filha, já era. Você entendeu? Então, é o que a gente estava conversando, da gente ter um pouco de... Né? Agora existem as calopsitas da vida. Tudo vai dependendo do comportamento do seu filho. Do que você... Você né? conhece seu filho, né? Você conhece o seu filho. De repente, você chega lá, sua calopsita, nossa, cadê ela? Né? Mas eu ainda acho Aí a janela tá aberta, né? Pois é, eu acho que ainda... o peixe beta é uma coisa bem interessante, mas dependendo, não coloca toda a ração de uma vez, né, dentro do aquário. O bom é que o peixe beta também, se ele morrer, pode colocar outro ali, a criança não percebe, tá tudo certo. Vamos substituindo. Você que pensa que não percebe. Você que pensa que não percebe, sim. Mas eu acho que é melhor mesmo esperar aí uns 6 anos... Ou levar no zoológico, levar num pet, conversa. Uma criança de 4, 6 anos hoje, bem, te dá um baile lindo, sabe? Em questão, você entende, vai entender sim. E aí o pai tem que falar não e acabou. Por isso que eu sou contra de dar o bicho de estimação de aniversário. De presente, a pessoa vai falar, ai, que lindo, nossa, era tudo que eu sempre quis. Mentira, não era. Entendeu? A gente sabe que não era. E aí a coisa vai começar a complicar. E com criança, você já viu. Então, assim, é complicado pra gente falar assim, evita levar em feira de exposição, evita levar, tá, que lindo, tá ali tá exposto. Olha, quando você tiver responsabilidade, a hora que você começar a tirar fralda, a hora que você começar a arrumar seu quarto, a hora que você começar a escovar seu dente, demora. Entendeu? A mamãe dá. A hora que você tiver a sua casa, a mamãe te dá casar. Entendeu? Doutor André quer acrescentar nessa parte? Sim, acrescento. Faço as palavras dela, a minha. Mas acrescentando também que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou comprar um hamster, um porquinho da Índia, ou um furão. Pensando que vai solucionar o problema. Cria esse problema, porque criança tem brinquedo. E esses são roedores. Eles têm glândulas na boquinha que podem obstruir, trazer sérias consequências e dor de dente, ou ingerir e ter corpo estranho, tem que passar por cirurgia. E você tem tomada na sua casa, você tem fio na sua casa, exatamente, você tem vaso sanitário na sua casa. Ele rói fio. Então tem que ter esses cuidados. Por isso que eu falei, a gente tem que analisar o ambiente que vive, a condição financeira que eu tenho, né? E a disponibilidade de tempo, porque estudos norte-americanos, eles são mais severos. Criança, se você tem uma criança abaixo de 6 anos, não tenha cão. Não tenha nenhum paciente. Não tenha nenhum cão ou gato, nenhum animal. Porque estudos observaram que cães criados com essas crianças se tornam mais agressivos também. Porque elas não têm a conscientização do peso da brincadeira dela. Né? É o que eu te falei do modo Felícia de ser. Entendeu? Então é mais nesse sentido. E colocam a observação assim, pensar na qualidade de vida sua, né, no seu bem-estar, e quando adquirir esse cão, que ele agregue, que ele some, que ele traga mais felicidade, que ele não traga problema. E que principalmente, você assumir esse compromisso, não traga problema para ele. Legal, doutor. Para encerrar o programa, eu gostaria de saber, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa para o nosso internauta, dar algum recado para eles, dentro de tudo isso que nós falamos?
Gente, pet é tudo de bom, a gente não quis assustar ninguém, não. Pode adquirir sim, tá? Não tem problema, não. A gente até agradece, né, doutor? Mas sempre com conscientização, né? Sempre com a coisa consciente. E assim, eu gostaria de fazer uma observação aqui aos clínicos. Eu não sei como funciona no hospital, mas, gente, dedique aí uns 20% da sua clínica, do seu tempo, para não precisa participar de ONG, mas pegue um animalzinho aí de rua. Eu sei que o gato já é mais complicado da gente pegar, mas caça, ele não precisa ficar fazendo propaganda, não, já que o pessoal, né, tem pega esses cães aí sem saber o que tá acontecendo, pega, castra, arruma um dono, sabe? Ou pelo menos castre o macho, a fêmea já é um pouco mais complicada, mas, gente, 20% de um pouquinho do seu trabalho aí, e a gente se dedica a um pouquinho da parte filantrópica, não vai matar ninguém, não. Se todo mundo fizer um pouquinho da tua parte, a gente vai reduzir bem a coisa aqui. E sem falar que esses cães que estão os gatos que estão na rua, eles são transmissores de doença pra gente. Então, assim, é o meu recado. Mas não desista, não desista. Existe uma luz no fim do túnel. Obrigada, doutora. E o senhor, doutor André? O recado que eu deixo é que a pessoa pense no aspecto de, ao adquirir qualquer tipo de animal, que some, traga felicidade para ela, traga bem-estar para ela, traga bem-estar para aquele cão, para aquele gato, para aquele hamster, né? E para isso eu tenho que ter consciência dos meus compromissos que eu estou assumindo, né? Que é o fundamental aí. Se você tem interesse, você tem boa vontade, tem espaço, tem tempo, pet vai ser tudo de bom. Com certeza. Então é conscientização, respeito, acima de tudo, tanto com o cão ou gato, quanto para você, com a sua família. E sempre procurar um médico veterinário, mas um bom médico veterinário. Tipo eu e você, assim, né? Sim. A gente tem que fazer um marketing, né, doutor? Por favor, né? Afinal de contas, nós nos fizemos mesmo, especializamos, favor, né, tudo, né? Mestrado, doutorado, passamos, né? residência, por gentileza. Né? Já fomos escravos. Digamos que pegaram pesado conosco. Muito. Abafa, é melhor. Obrigada, mais uma vez. Muito eu que obrigada. Agradeço, Obrigada. Imagina. É isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados por ter vindo aqui para esse bate-papo gostoso, que ele tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Quero agradecer aos nossos internautas por terem participado, mandado as suas perguntas, compartilhado o vídeo. E é isso. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá!